Voltamos aqui com o programa TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje é tão importante quanto complexo, a situação política brasileira, a atual. Você sabe mesmo o que o nosso país está enfrentando ou apenas se informa aí pelos grandes jornais? Nós estamos aqui para te ajudar a entender um pouco melhor sobre toda essa crise e sobre os acontecimentos que ocorrem aqui no Brasil atualmente. Aqui em nossos estúdios está o geógrafo Fabrício Stipp. Eu estou falando o seu nome certo, Stipp? Está. Legal. E também o sociólogo Douglas Elias Ferreira. Bom, eu queria falar um pouquinho agora, consumado aí, de repente, esse impedimento da presidência, ou até antes de ser consumado, o fato é que o Senado, acolhendo essa denúncia, temos aí um presidente interino que já vai assumir o Michel Temer. O que podemos esperar desse prazo, ou até o impeachment se concretizar, ou de repente a presidenta voltando depois, mas o que nós podemos esperar do Michel Temer como presidente do Brasil? Eu ainda acredito que no primeiro momento, uma pequena lua de mel. Uma pequena lua de mel. Só que na verdade, o presidente interino, ele vai passar por momentos conturbados, porque o presidente da Casa Legislativa também está em processo de cassação, que é o Eduardo Cunha. O Renan Calheiros, que é do Senado, também está complicado a situação dele. Então, na verdade, vai começar a ferver de novo isso. Então, não sei se ele teria muito tempo para apresentar qualquer modificação, qualquer coisa nova nessa situação. Até porque o Supremo também está julgando a chapa, né? A chapa completa. Então, corre-se o risco, né, da chapa ficar fora. A Dilma sai, assume o vice, porém, existe um processo de contas rejeitadas, a Lava Jato ainda está vasculhando muito isso. Então, corremos o risco ainda de assumir por um tempo, mas nós podemos ter mais problemas pela frente ainda aí. Davi, eu confesso que foi um sentimento muito estranho ontem, né? É um sentimento de um domingo de eleição, mas você não pode ir às urnas, né? Eu fiquei 4 horas e meia, 5 horas, acho como grande parte aí de quem assiste nosso programa também, né? Acompanhando, mas com um sentimento um pouco de... Epa, o que está acontecendo? Né? Será que eu estou sendo realmente consultado? Será que realmente a vontade popular que foi expressa na última eleição para presidente, né, com a Dilma, né, com todos os defeitos do mundo, mas ela recebeu 54 milhões, creio, alguma coisa próximo disso. É complicado, é complicado. É um sentimento que eu nunca tinha passado na minha vida. Então, um sentimento de você não conseguir exercer, talvez uma democracia plena. Me parecia muito mais uma eleição indireta, né, do que propriamente um processo, digamos, embasado, um processo de crime de responsabilidade. E isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Difícil imaginar como seria esse governo aí de Michel Temer, né? Uma ponte para o futuro lá expressa um pouquinho aquela carta ao povo do Lula, né? Com um programa de austeridade, com certamente restrições ou perdas de direitos trabalhistas e sociais adquiridos. Ainda a gente não sabe ao certo, né, como que seria um governo interino de Temer, lembrando que precisa ainda, né, dar esse prosseguimento no Senado para a gente tá avaliando. Mas sobre esse sentimento, hoje pela manhã eu estava com meus colegas lá em Santa Branca, e aí nós fizemos um bate-papo no intervalo, tipo um café sociológico. A diretora, o professor de história, aí o sentimento era o seguinte: o PMDB, que pode estar nos poderes agora, né? Sempre esteve? Mas não assim de forma clara e evidente. Ele sempre esteve no poder, mas ao lado. A cadeira hoje pode ser dele. Então, tem uma situação aí. De repente, a questão do preparo para estar naquela cadeira e o gostar daquela cadeira, porque aí que se cria um quadro até para as próximas eleições, para fazer essa transição aí. O grande lance seria o seguinte: será que está preparado? Será que vai ter força para aguentar esses embates que a sociedade vai cobrar ainda, né? Por enquanto, saiu a Dilma, vai sair a Dilma, o Senado vai fazer esse julgamento.
Mas você entende o seguinte, se o presidente estava comprometido, o vice também estava, o grupo que estava ao redor também estava. Porque senão a gente vai ficar naquela fala anterior. Não, eu não sabia. E acho que a sociedade já está meio esperta com isso. E isso é importante porque esse é justamente o processo do Tribunal de Contas da União. Por enquanto, está sendo avaliado Dilma, mas Temer assinou junto esses mesmos decretos que 60 bilhões, ou 90 bilhões do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, que foi justamente para pagar o INSS e outras questões. Há também o do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é a impugnação da chapa. Se o TSE, porventura, caçar a chapa em virtude aí de questões de Caixa 2, de questões contábeis da campanha, quem assumiria não seria Temer, seria Cunha. Por 90 dias, assumiria a presidência interina. Se o Cunha estiver lá, né? Se o Cunha estiver lá. Se não for caçado. Se o Cunha estiver lá. Então, assim, aí até 2 anos seriam chamadas novas eleições. E após 2 anos, se porventura, em janeiro do ano que vem, nós tivermos... isso, né? O que aconteceria? Eleições indiretas, no Congresso. Então, assim, é um cenário tenebroso, digamos, sim, a democracia sai perdendo. Inclusive, levando o gancho, o que aconteceria, na opinião de vocês, consumado esse fato? Como você falou, o governo teve aí 54 milhões de votos, pessoas que estão às ruas nesse momento, estiveram às ruas no final de semana e que prometem continuar nas ruas por perder aí, teoricamente, o seu voto. Como que vocês veem que fica o clima na nossa sociedade com relação a isso? Será que tem como um novo governo apaziguar esses ânimos? Ou a tendência é realmente que essa polarização só aumente a cada dia, né? Primeiro, eu acho que os líderes da sociedade, aí, em todos os setores, nós temos que trabalhar contra esse discurso do ódio. Que parece que polarizou. De um lado eu sou a favor, de outro lado eu sou contra. Não, o que vai ter que existir a partir de agora é um consenso Brasil. As melhorias que podem acontecer ou não. Se a gente mantiver a ideia, não faz parte do meu grupo, não converso sobre isso, sobre política, porque você acredita numa cor diferente, aí fica difícil. Então, essas novas lideranças que possam aparecer agora, vai ter que chamar o discurso da unidade do país. Mas o senhor acha que os movimentos sociais têm alguma possibilidade de eles aceitarem esses novos acontecimentos, por exemplo? Então, vai depender da maturidade desses líderes. Porque os movimentos sociais, eles ficam borbulhando. Então, se o líder ali dentro não tiver esse entendimento, essa conversa, aí fica difícil qualquer discurso, por mais que o discurso seja bom, se você estiver rejeitando, estiver de braço cruzado, aí não tem tiradentes que resolva, aí fica difícil. Eu acho que também tem... na verdade, muitos juristas e muitos cientistas políticos apontam que sim, que houve um crime orçamentário, um crime que atenta contra a lei de responsabilidade fiscal. Tem muitos juristas renomados apontando esse caminho também. Então, de fato, há uma polarização nesse sentido. Não está claro e evidente se realmente esse crime orçamentário ele é um crime de responsabilidade e se realmente a presidente deveria sair do cargo. Mas é difícil pensarmos que movimentos sociais, frentes sindicais ficariam, digamos, calados assistindo simplesmente todo esse decorrer dessa situação. É uma situação que... Por isso da importância do programa de hoje, É verdade. É uma situação que não é tão simples. Eu acredito, Davi, que não vamos sair com uma resposta em definitivo, se realmente sim ou não, É difícil a situação. Na verdade, eu citei aí a ideia de Tiradentes, porque nós estamos chegando próximo ao feriado, um grande líder, mártir, e o que acaba acontecendo é assim, as pessoas têm que conversar mais sobre política, E tirar esse mau gosto de acreditar que a política é uma coisa só partidária. Não! Política nós fazemos todos os dias, fazendo na padaria, no mercado, conversar mais com o outro, tentar entender as relações, porque a partir do momento que você tem esse discurso de conversar com o outro, poxa, quem disse que eu sou o dono da verdade? Não,
E nesse diálogo a gente acaba encontrando um pensamento comum que aí a gente possa estar caminhando num futuro melhor. E essa ilusão, talvez, né, também não posso dizer que é ilusão ou não, mas esse sentimento da sociedade de que a partir de agora tivemos, né, muita gente acha, derrubamos a Dilma, agora vamos derrubar o Temer, vamos derrubar o Cunha. O quanto tem de inocência nesse senso comum da população de acreditar? E, aliás, eu faço a pergunta, os senhores acreditam que a questão do impeachment ela pode ajudar a aliviar ou a minimizar o problema da corrupção no nosso país? E o quanto que a sociedade aí talvez está iludida, né, com essa ação de que agora os nossos problemas serão resolvidos e que nós puniremos todos os corruptos e etc. Eu acho que primeiro a Dilma, né, de certa forma, o seu governo praticou algumas ingerências, né? Uma delas a ingerência orçamentária. Então, qualquer liderança do executivo tem que entender que é necessário alguns contingenciamentos de verbas, né? Quando você tem uma previsão orçamentária, se a previsão não é executada, tem que fazer o contingenciamento de verbas, né? Então as pessoas acreditam que isso seria justamente essa questão, né, do Tribunal de Contas da União, como se fosse uma pessoa, um pai de família que tem um certo orçamento, que tem que gastar dentro de parâmetros e limites e não pode simplesmente manipular esses dados. O distanciamento também, né, do governo com a população, né, provocou também toda essa questão aí, problemas econômicos também, de uma maneira geral. Precisa ver, porque de fato, nas últimas pesquisas, né, tanto Dilma, quanto Temer, quanto Cunha, né, em alguns casos a própria Marina, né, da Rede de Sustentabilidade e o próprio Aécio, aparece praticamente inviáveis politicamente. Há uma crise de representatividade política que a gente não vai resolver simplesmente colocando A, B ou C. Eu acho que o ponto necessário é que discutimos uma ampla reforma política, né? São 3 reformas sociais que o Brasil precisa. A reforma política, a tributária, que é importantíssimo, e a agrária. Eu acho, senão a gente fica discutindo, de repente, siglas partidárias, determinados segmentos, ou quem tem um discurso que aparentemente é mais fiel, digamos, né, à realidade, uma falsa credibilidade. Então, acho que é urgente que o povo brasileiro comece a discutir a reforma política, né, aumentando a representatividade, de repente o voto distrital ou o voto misto, o fim da lista da financiamento público, do financiamento privado de campanha. A reforma tributária é uma reforma urgente, porque hoje quem mais paga imposto é quem recebe até 3 salários mínimos, né? Uma injusta carga tributária, porque o rico não paga imposto, ele vai sonegando, vai lá, né, faz a lavagem, né, a sonegação. E a reforma agrária, eu acho que é essencial, né? Os movimentos sociais, eles pedem, clamam, né, para uma agricultura familiar, para uma melhor distribuição de renda. Então, antes de pensarmos em qualquer conjuntura, digamos, mais pontual, é preciso pensarmos nas reformas estruturais do Estado brasileiro. E aí eu acabo ficando um pouco assustado, porque quem deveria ter conduzido essas grandes reformas era o primeiro mandato, ou talvez até no segundo mandato do governo Lula. Não é? O apelo popular, né, o carisma que ele tinha, era um pouco mais tranquilo para ele lidar com essas situações que acabam mexendo com a sociedade. Eu acredito que o impeachment, ele não freia a corrupção, não freia. O que pode estar freando ela e vai deixar os políticos, principalmente com a luz amarela acesa, as investigações, a apuração que está sendo feita, historicamente pessoas importantes sendo presas. Então, isso é uma reviravolta na nossa sociedade, né? Porque nós sempre acreditamos que vai ter mais uma CPI, isso vai dar em pizza, sempre acreditamos nisso. Hoje, né, pessoas importantes, empresários estão presos. Então, talvez nesse sentido, isso acaba mostrando, opa, parou, chega disso. A gente estava conversando, essa questão do povo na rua, né? Pode até ser na inocência. E aí eu vou usar o comercial da nossa Copa,
né? Foi quando o Pão de Açúcar levantou, deu uma chacoalhada, saíram uns passarinhos, e ele se transformou num grande gigante. Como professor de sociologia e de filosofia também, na mitologia, em qualquer história, os gigantes, sempre que apareceram na história, eles são seres sem cérebro, né? E tanto que eles usam um elmo protegendo a cabeça, porque é a parte mais frágil dele. Então eles são fortes, são ágeis, mas eles são fracos no pensar. Biblicamente, né, Golias foi derrotado por um moleque, o Davi, com a pedrinha. Então, assim, o nosso gigante que acordou, que representava o Brasil, ele chacoalhou, parece que ele olhou de um lado, olhou para o outro, olhou para o mar e seguiu, foi embora. Então, está na hora da gente reverter a situação, mudar até a história, ser esse gigante que pense, que raciocine, que veja as coisas, fala, não aceito isso, ou aceito, mas ter o porquê das coisas. Caso contrário, nós faremos como o gigante da Copa. Nós vamos acordar, mar adentro, e o Brasil está para cá, e está perdido, sem noção, tomar sem direção. 7-1. E vai tomar 7-1 de novo. O Fabrício, e essa carência que a gente citou aí, como você falou, essa carência de líderes que o Brasil tem hoje, como você disse, segundo algumas pesquisas aí, os nossos maiores nomes da nossa política têm grandes índices de rejeição, quase todos eles, e a população tem demonstrado realmente pouco apreço, né, pelas lideranças políticas. Será que até 2018 a gente surge alguém novo, acontece alguma coisa? Ou o que nós poderemos esperar, né, sendo que, como a gente já falou, são os mesmos atores políticos aí que estão decidindo esse jogo? É difícil imaginarmos um cenário otimista, digamos, né? Certamente nós temos aí grupos, né, elites já compactuadas com o poder, dentro de uma perspectiva, sem a ausência de uma reforma política, é quase inimaginável imaginarmos que, de fato, alguma coisa vai acontecer de diferente, né? Então, nós teremos aí, basicamente, uma repetição, né, desses atores políticos, né? E certamente nós não verificaremos nesse curto prazo, digamos, algo diferente nesse sentido. Muito difícil de imaginar. Só para a gente está acabando o nosso tempo, mas eu queria trazer, sempre que eu discuto política, eu gosto de trazer um pouco para o nível municipal, porque eu acredito que são nas cidades que as coisas acontecem. Vocês creem também que a gente vê a população, por exemplo, culpando, vamos dizer assim, o presidente por quase 100% das mazelas do nosso país, e em contrapartida, a gente aqui da Câmara nota, principalmente, uma falta de participação das pessoas nas sessões de Câmara Municipal, nas decisões da sua cidade. O quanto que, na opinião de vocês, esse apreço pela política da população deveria ser mais direcionada para as suas localidades, para o seu bairro, para a associação de moradores? O quanto que isso poderia fazer a diferença, de repente, muito mais do que nós ficarmos discutindo com os nossos amigos lá no Facebook, brigando nos grupos do WhatsApp com a família? Como que vocês veem essa necessidade de uma maior participação da população nas decisões locais, principalmente, né? Sem dúvida. De suma importância que a sociedade entenda que os espaços, a sociedade amigo de bairro, os conselhos participativos, na escola, os grêmios estudantil, são movimentos, são o espaço para se discutir a sua localidade ali, não é? Então, se você traz isso para um âmbito maior, como a Câmara Municipal, fica triste que normalmente a população só vê em temas assim que... Muito polêmico. Muito polêmico, mas não acompanha o dia a dia, não sabe o que está acontecendo. Tudo bem que às vezes também o horário não favorece, né? Mas a Câmara é a casa do povo, né? Para estar aqui, para estar discutindo as coisas. Acho muito importante assim, a partir de agora, nas eleições municipais, né, que está batendo a porta, a população tem que entender assim, esse discurso do ódio, do não ao político, algumas pessoas puxando até a ideia do voto nulo, não resolve. Não é? Pelo contrário, né? Acaba atrapalhando o sistema democrático. Então, conhecer mais as pessoas, deixar o jeito velho de fazer política e começar a pensar num jeito novo de fazer política, né? A política do coletivo, do bem comum mesmo. Eu sou fã de Aristóteles, porque quando você fala do coletivo, o individual é crime. Quando você pensa na minha rua, é crime. Só porque eu tenho um determinado poder, eu vou resolver meus problemas, os problemas da minha família, e não é por aí. Então, a população tem que entender que a política é essa busca do coletivo, de resolver os problemas da coletividade, aí sim, Jacareí vai crescer, vai se desenvolver. Porque, caso contrário, nós vamos ficar admirando cidades vizinhas,
não é? E fica chato, não é? Porque você vê os defeitos só do nosso espaço, parece que é assim, né? A grama do vizinho é mais verde. Mas então, a gente tem que cuidar da nossa grama, cuidar do nosso espaço. O enraizamento, né? O seu valor da sua terra. A pior coisa que existe é quando você mora num determinado espaço e não valorizar. Somos daqui de Jacareí, então temos que lutar e não desistir. Jacareí é nossa e vamos discutir as melhorias que podem ser feitas. Fabrício. Eu acho assim que todo esse engajamento, ele surge mais de forma pontual, digamos, né? O que falta muito, eu creio, em Jacareí, é justamente o que o Douglas falou. Articulações, pensar, não a política partidária, mas a política, construir soluções, propor resoluções, projetos de interesse público, né? A população, ela pode e deve participar mais ativamente, digamos. Mas também, né, por desconhecer, mais uma vez, o voto proporcional, por exemplo. Às vezes você vota num líder do seu bairro e acaba elegendo alguém do Parque Meia Lua, ou da cidade de Salvador, ou do Esperança, sem conhecer aquela pessoa. Há um distanciamento muito grande entre o nosso sistema representativo político e os interesses da população. Então, calma aí, eu voto para um candidato de um determinado partido, é eleito um outro candidato que eu nem conheço, de uma outra região da cidade, e o meu candidato, cadê? O que aconteceu? Fenômeno Tiririca, por exemplo, né? Então, dentro desse cenário é possível acontecer, né? É justamente essas figuras alegóricas que acabam angariando grandes rejeições, mas também grandes votos. E a confusão que o eleitorado faz entre, vou votar no meu amigo, porque meu amigo ele é um cara mais assim, assim, assim. O desentendimento completo, né? Tem muitos candidatos que se julgam pequenos prefeitos, né? Sai propondo melhorias para o bairro, né? É asfalto, é postinho de saúde. Na verdade, nós sabemos que a função do legislativo não é essa, né? Essa é uma função do executivo. Então, esses discursos populistas, demagógicos, eles ecoam menos, digamos, em Jacareí, que não tem a grande mídia todo dia ali noticiando, né? Não há grandes surpresas, digamos, no quadro tanto do proporcional quanto do majoritário. Certamente não haverá grande surpresa, né? Nesse sentido. Mas essas lideranças que são criadas, né, não através de processos históricos, mas através de várias acomodações dentro de investimentos financeiros também, né? Também investimentos financeiros. Então, acho que cria um quadro de marasmo e um pouquinho de desilusão, porque há um engajamento de vários setores da população, onde as pessoas querem eleger, votar, mas acaba elegendo e aprovando o outro no lugar daquele candidato. Mas uma coisa positiva que a Câmara aqui também tem, e, se eu não me engano, está por esses dias para estar começando, é o Câmara Jovem. Câmara Jovem, bem legal. Não legal. é? Incentiva logo a criançada. Ou seja, a gente já está vendo as escolas borbulhando, fervendo, a Câmara Jovem. A participação desse estudante é fantástico, porque ele vem para a Câmara, participa com o vereador, que é sorteado, se eu não me engano, ele volta para a escola. E agora nas escolas tem eleições na própria escola. Antigamente a criança era escolhida pela diretora, agora é uma eleição. E eu acho muito fantástico porque isso vai sendo discutido entre eles. Uma coisa que aconteceu, sou funcionário público também lá em Santa Branca, né? Nós tivemos a eleição do nosso Grêmio lá, nós fizemos até debate entre os candidatos. Que maravilha! A molecada se organizou, discutiu em alto nível. E o que chama atenção, assim, eles estão buscando algo melhor para a escola, né? O espaço deles, onde eles se reconhecem. Então, assim, eu faço esse convite, não é? Nas escolas, a Câmara Jovem também vai facilitar esse trabalho, mas o Grêmio Estudantil, não é? Porque é o retrato do jovem inserido na política, mas na política do coletivo deles, da necessidade deles lá. É verdade. Sempre participei do Grêmio, Centro Acadêmico, onde eu fui, eu participei e aprendi bastante. Gente, nosso prazo está acabando, esse é um assunto muito legal, a gente podia ficar aqui a tarde inteira discutindo, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, foi um bate-papo muito interessante. Obrigado. Legal. Obrigado. Estamos à disposição. Legal. Esse foi o nosso programa TV Câmara Entrevista sobre o atual cenário político brasileiro. Eu espero que tenhamos ajudado um pouco você nessa reflexão em busca de soluções para esse momento tão delicado em que vivemos. Se você gostou do programa ou quiser rever ou compartilhar, basta entrar em nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí, além de curtir lá a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Espero que você tenha gostado do papo. Nos encontramos então em uma próxima oportunidade e até lá.